aí a gente pode passar para a próxima imagem, se você puder, que a gente vai ver o famoso quadro da Última Ceia. Esse aí, se você quiser até jogar na tela inteira e me esconder um pouquinho, todo mundo conhece esse quadro. Sim. Da Vinci batizou ele como a Última Ceia. Mas esse quadro é extremamente problemático. Quem já assistiu o Código da Vinci do Dan Brown vai ter umas teorias da conspiração aí, mas nenhuma delas se sustenta. Primeira coisa é porque, assim, Dan Brown não tinha o menor interesse de relatar alguma verdade. Ele nunca esperava que a obra dele deixasse de ser uma ficção e entrasse como uma polêmica para escandalizar a igreja, né? E aí, Leonardo da Vinci também, quando ele pinta esse quadro, ele muito menos tem a intenção de que o quadro vire o que virou, porque esse quadro é 100% anacrônico. Ele está totalmente deslocado de época, de tempo, porque o que a gente vai ter na tradição cristã? A Última Ceia, conforme o relato dos evangelhos, ela não foi numa mesa, como a gente está vendo aí, ó, reta, em horizontal. E eles não estavam assentados sobre cadeiras. Não? E não tinha essa paisagem de fundo. Os evangelhos vão dizer que eles estavam no cenáculo. Cenáculo é como se fosse um quartinho no segundo andar. Nesse quartinho, no segundo andar da casa, ficavam os homens fazendo a refeição, a última refeição. Aí o nome do quadro é a Última Ceia, que a gente chama de Santa Ceia. O que era a ceia na cultura do Oriente Médio e é até hoje? Ceia é a refeição da noite. Sim. Então, o que eles fazem ali? Eles se reúnem no andar de cima para comer. Tá Jesus e os seus 12 apóstolos. Mas não está assentado, não estou entendendo. Não, então, aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai para a próxima imagem. Tudo bem. Primeiro que esse quadro ele tá todo errado, ele é anacrônico. As pessoas não tinham esse tom de pele, não tinham o cabelo assim, não tinham roupas coloridas como tá aí. Eles não se assentam acima do nível do chão, tá? E as mulheres não participam. Era comum os homens estarem jantando no andar de cima, esse quartinho, e as mulheres faziam a refeição no andar de baixo. Então não tinha, por exemplo, como isso Maria... era costume deles lá, né? Costume deles, não é preconceito deles. Nem nada. Até porque as mulheres ficavam no andar onde estavam os suprimentos. Sim. Entendeu? E elas não ficavam subindo para servir eles. Eles simplesmente dividiam ali porque tratavam de assuntos diferentes. Tá? Então não é... Ali... Ai, senão daqui a pouco vai falar... O Jaime levou um pastor machista lá. Não, você não é pastor, me corrige, por favor. Eu tô tão acostumado de chamar de pastor que é igual o Bruno. Bruno é a mesma coisa. Eu chamo de o Bruno pastor, é a mesma situação. Então, essa situação que você está falando era uma situação cotidiana de lá. Normal, né? Os homens ficavam no andar de cima, as mulheres embaixo. E acontecia, tá? Entendi. E alguém vai dizer assim, nossa, mas deixou no andar de baixo, mas o andar de baixo é ao nível da altura da casa. A mulher ficava numa região privilegiada, porque se desse qualquer BO na casa, ela estava no lugar de mais fácil acesso. Saía, né? Ela saía, tá certo. Então não tem essa de andar de baixo também, segregação, não tem nada disso. Então aí, esse quadro então, não tem como Maria Mãe de Jesus estar participando e não tem como Maria Madalena estar participando. Até porque no filme, né, o Código da Vinci, tal qual o livro Código da Vinci, tem ali um reposicionamento das pessoas na mesa, que vai colocar Jesus encostado, o peito assim, com Maria Madalena. Só que tem um detalhe. A suposta Maria Madalena desse quadro aí, sequer é uma mulher. Passa para a próxima imagem, por gentileza. Vamos lá. Esse daí é San Ioannes Battisti, ou São João Batista. É um quadro da obra de Da Vinci. Se eu não te dissesse, você não ia achar que é uma mulher? Mas pra mim... Esse é São João Batista. Leonardo da Vinci retratava os homens que eram de 20 anos para baixo, os homens mais novos, dessa maneira. Cabelos compridos, pele rosada, as maçãs do rosto preenchidas, sem pelo nos braços, no peito, sem barba. Então esse é São João Batista, segundo a concepção artística de Leonardo da Vinci. Então, supostamente, os dois personagens... Tem uma cara de parecendo o vocalista do... do Van Halen? Não, do Van Halen não, do Angra. O vocalista do Angra hoje em dia. Mas tá tudo bem, vamos lá. Então... E aí, você pegando essa concepção artística de Da Vinci, na Última Ceia você vai ver dois personagens parecidíssimos. Nenhum deles é João Batista, porque ele já estava morto na ocasião também, né? Ele foi decapitado. Mas são pessoas de idade mais baixa. Até porque dos apóstolos, o único que tinha mais de 20 anos era Pedro.
todos os apóstolos tinham de 20 anos para baixo. Ah, é? Todos eram novos. E o pessoal retrata eles tudo velho. Exatamente. Né? O pessoal tudo velho, barbudo e tal. De cabelo. Mas se bem que eles andavam de cabelo, na época não era... porque o cabelo não era assim, né? É um crespo que nem meu, então crescia mais para cima do que para baixo. Mas que nem o nosso, né? Quando eu tinha, pelo menos. Então não era aquilo... E outra coisa, lá para aqueles lados também... Como é que vai ter alguém de pele clarinha, de olho azul? Não tem. Não tem isso, é uma concepção europeia. É uma concepção europeia bem tardia e Da Vinci se apropria disso porque é da cultura. Esse tardia de quanto tempo? Quantos séculos, mais ou menos? Então, desde o renascentismo, né, desde a época da Renascença na Europa, começou-se a se pintar as obras dessa forma. Isso vai ter, quando você tem um apogeu grego, que o grego tem a era de ouro, né, o Golden Age, que o Trump falou, que os deuses viviam com os homens, você começa a retratar como a raça perfeita, da onde vem também depois a ideia germânica e ariana, né, da raça perfeita. Você retrata com perfeição aqueles que eram do hemisfério norte, com pouco lugar, por exemplo, no sol, mais perto ali dos nórdicos, ali os bávaros, que a pele é mais clara, o olho é azul, o cabelo é mais clarinho. Eles consideravam essa a raça perfeita. Aí tem todo um contexto da ilha de Creta, dos deuses, o período minoico dos gregos, que isso dá um outro podcast depois de como que a cultura grega influenciou a nossa vida, e isso aí dá assunto para mais de 3 horas. Nossa! Então essa concepção europeia de pele clara, olho claro, cabelo bom, lisinho, cabelo claro, ela vem posteriormente na Grécia. É interessante isso, dá para realmente dar outro podcast. Mas vamos falar desse cara aí, que eu achei que... Cara, a primeira vez que eu falei, gente, quem que é essa mulher aqui? Inclusive, os traços do rosto lembram muito Mona Lisa, né? Lembra. Mona Lisa, quem desenhou? Vamos dar um zoom nela aqui, né? Nele, sei lá. Quem pintou Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Vamos dar um zoom nele aqui. E caramba, velho, é um negócio bem... Ok, vamos pôr aqui na tua frente, aqui, esse rapaz. Você me tirou e colocou São João Batista, deu uma melhorada, né? Deu uma... ficou... São João Batista de Leonardo da Vinci. Que interessante, com cara. Com traços do rosto, que se você trocar a roupa e o cabelo ali e colocar no lugar da Mona Lisa, dá na mesma. Mas ele já tinha pintado a Mona Lisa, será? Já, né? A Mona Lisa, ela vem posteriormente. Depois, né? Então alguém copiou alguém aí. Muitos do que você vai ver ali no quadro da Última Ceia tem os aspectos artísticos muito semelhantes. É uma maneira de traço, né, artística, uma maneira de representar, né? Então, o que acontece? Então, o que a gente tem no quadro da Última Ceia não condiz nem um pouco com a verdade. Primeiro que Da Vinci não estava lá para saber como era. Segundo que ele retrata com anacronismo. Alguém contou para ele como é que foi, mais ou menos assim, depois de 500 anos. Ali é 100% inspiração e 0% de história. E assim, ele nem fez para representar fielmente. É uma concepção artística de como ele vê a situação. Exato. O artista tem a sua visão, né? Entendeu? Então, assim, ele nem tinha o objetivo de dizer isso aqui é um retrato fidedigno de como foi. Não. O problema é que assim, não teve uma pesquisa mínima. Porque aí alguém pergunta, beleza, então como é que era a ceia? Aí você pode passar para a próxima imagem, que os povos do Oriente Médio e da Ásia tinham o hábito de se sentarem para jantar no chão. Do chão, Os orientais, os japoneses fazem isso. No Oriente Médio é a mesma coisa. Os beduínos, os povos ali muçulmanos, os povos semitas de uma forma geral, né? Só que essa concepção aí, com a mesa circular, ela também é um pouco mais posterior. No período de Jesus também não era assim. Não tinha mesa, não era a famosa mesa circular, já era uma coisa mais assim de grife. Cara. Esse aí você pode até jogar inteiro na tela, que isso daí tem umas coisas muito interessantes pra gente falar. É muito interessante você ver ali o pai de família é o que está mais debruçado, apoiado sobre o cotovelo esquerdo. Praticamente. A mesa ela ficava ao centro quando era família pequena. E pasme, eles consideravam isso uma família pequena. Pequena, 2, 4, 6, 7, 8. Tem um outro aqui, é o quê? Não, esse aqui parece que é aqui. Não, aqui eu acho que é o... Você achou que era alguém escondido? Alguém tinha escondido ali. Então, o que acontece aí? Uma família pequena se assentava em volta de uma mesa, que era uma parte mais elevada, e aí você já vê que nessa concepção você tem, por exemplo, mulher participando. Então, mas isso está mais relacionado... Só tem a mãe ali, né? Porque o resto é tudo irmão, né? Isso está mais relacionado à humildade da casa, quantidade de cômodos. Entendi. Tá? O costume é eles se assentarem assim no chão para comer, eles se escoravam sobre o braço, o cotovelo esquerdo para apoiar,
e com a mão direita eles se serviam e serviam as pessoas em volta da mesa. Tá? Dessa forma de você se assentar e se prostrar para jantar, vem a expressão, por exemplo, eu estava no seio de fulano de tal. O Evangelho de João, por exemplo, João vai dizer, o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado sobre o seu peito. Não é que ele encostou a cabecinha, encosta a cabecinha no meu ombro e chora. É porque a posição que ele estava sentado, ele estava desse jeito, inclinado ao lado de Jesus. Exato. Então essa era uma forma corriqueira de você se sentar ou se prostrar para jantar. No caso de Jesus com os apóstolos... Isso era comum lá. Normal. Normal. É igual, como se a gente senta hoje no restaurante ou em casa com a família, tal. Naquela época... E ainda hoje, em alguns lugares no mundo, ainda é assim, né? Sabe o que é muito interessante? A cultura oriental, tanto o Oriente Médio quanto o asiático, eles têm um costume que perdura até hoje. Nada que é de extrema importância é feito de pé. Se você recebe alguém para ter uma conversa importante, você se assenta para conversar. Se você vai fazer qualquer refeição, você se assenta para fazer a refeição. Nada que é importante para eles é feito de pé. É uma falta de respeito. Inclusive, diferentemente da gente, que o professor na sala de aula ensina em pé e os alunos assistem sentados, o professor, inclusive, ele tem que sentar primeiro que os alunos. Por isso que as sinagogas dos judeus, por exemplo, eles sempre têm 2 cadeiras, que eles falam que é para Moisés e Elias. Porque o rabino que vai fazer a leitura da Torá e o ensinamento, ele tem que se sentar, após ele sentar para ensinar, os outros sentam. Porque nada que é importante pode ser feito em pé, porque eles entendem que você está com pressa de terminar logo. Então o costume é quanto mais prostrado, mais deitado, melhor, porque tem que ser feito com calma e com respeito por aquele momento. Então, nesse caso, ali é sinal de respeito. Extremo, extremo. Nada que é importante é feito em pé. E aí, o período de Jesus, você vai ter... Como que Jesus fez por causa dos 12 apóstolos para ele fazer uma refeição com essa quantidade de pessoas? Aí, a próxima imagem, você tem uma possibilidade... Né, que eu ainda entendo que não é a mais próxima, é uma possibilidade, mas arqueólogos e historiadores vão trazer uma segunda representação que está mais próxima da realidade. Porque a maneira como os discípulos estavam posicionados próximos de Jesus, eles estavam numa posição que de onde Jesus estava, ele tinha acesso aos mais íntimos e não a alguns que estavam mais longe. Aí essa outra imagem, ela vai dizer... a maneira como jantava o pessoal, que era da classe média para alta entre os judeus. Tá? Agora, a próxima imagem vai trazer como que os gregos e os romanos, eles já paravam para jantar. Você vê que a mesa tem um formato de U. Olha, cara. O nome disso é triclínio. Parece que eles estão tudo deitados, tem tipo uma cama. Aí é que tem uma pegadinha do malandro aí. Esse triclínio... é uma mesa em formato de U. O anfitrião fica no meio, que é onde tem a curva ali que dá encontro as 2 mesas. Ele, da posição que ele tá, ele serve quem tá nos 2 lados e quem tá dos lados passa para quem tá nas pontas. E aí você entende isso baseado no relato da noite da última ceia com Jesus e como ele foi traído. Quem que estava próximo dele? João, que estava reclinado no peito dele. E do outro lado estava Judas Iscariotes. Por isso que Jesus fala, um de vocês vai me trair. Aí o pessoal fala, mas quem que será? Aí tem 2 textos, né, de Lucas e de João. Num texto ele fala, aquele que eu molhar o pão e der o bocado na sua boca, ou seja, para ele dar o bocado na boca, o cara tem que estar sentado perto. O outro texto vai dizer, aquele que colocar a mão no prato junto comigo. Para colocar a mão no mesmo prato que Jesus está comendo, tem que estar perto. Então, esquerda e direita, quem você tinha? João e Judas Iscariotes. Tanto é que o apóstolo Pedro, no Evangelho de João, o texto vai dizer que ele dá sinal com a mão e fala, pergunta aí para o mestre, quem que vai ser o que vai trair ele? Isso indica que Pedro está sentado numa posição longe. Estava longe, Então a gente entende, com base nesse texto e algumas outras informações de reconstituição histórica, que era uma mesa de triclínio. Qual que é a pegadinha do malandro aí dos romanos jantando? O ideal é você estar sentado no chão, como nós já vimos outras fotos. Aqui eles estão praticamente deitados. Por quê? Porque para eles são bons demais para ter que ficar no chão. Então eles fizeram camas e elevações para eles estarem acima do nível do chão. Entendi. Ficou no mesmo nível da mesa, exatamente. Então. E aí você vai ver que aqui embaixo na ponta você tem 2 servos. Um acho que está tocando flauta
E você tem um outro aí que está dançando, mas ele está andando com a bandeja e é um servo quem está servindo as pessoas. Vamos ver aqui embaixo. No costume judaico, o patriarca ou o anfitrião, ele serve os seus convidados. Por isso que Jesus lavou o pé de todo mundo. Por isso que Jesus serviu a ceia para todo mundo. Jesus e outra, o cálice era um cálice só para todo mundo beber. Você tomava um gole e você ia passando. Por isso que o judeu tem muito essa expressão, você tem que partir do mesmo cálice, beber do cálice que eu bebo, senão você não tem parte comigo. Por isso que Jesus fala para Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Deus bebe o cálice da justiça e fala para Jesus, bebe do mesmo cálice que eu. Você beber do mesmo cálice que uma outra pessoa quer dizer que você está junto com ela no mesmo propósito. Caraca, é como se eu tomasse aqui um copo de café e falasse assim, bebe do mesmo café que eu bebi. Quer dizer que nós somos irmãos do mesmo propósito. Tanto que quem que preserva essa tradição? Os germânicos, os vikings, eles tomam de um mesmo copo e depois eles quebram, para ninguém tomar do mesmo copo que eles. Gente, que interessante, cara. Eu tô aqui, eu tô assim, ó. Parece que não, mas eu tô. A hora eu vou pôr a imagem minha aqui. Vai aparecer eu aqui, babando aqui. Mas está muito interessante. Vamos lá, que essa história está muito interessante. Tá muito legal, cara. Tá muito assim. Eu tô. Nossa, eu vou capaz de eu sonhar com esses trem aí. Nossa. Que bom, cara, que bom. Eu fico feliz, porque o pessoal tem uma concepção de que assunto bíblico é um pé no saco, né? Mas assim, depende de como você recebe a informação, né? E depende de quem conta também, né? Depende de quem conta. Aí você tem a próxima imagem, você vai ter as reproduções, por exemplo, dos gregos, né? Os gregos e os romanos. A imagem, gente. E vai falando aí, eu vou arrumando aqui. Os gregos e os romanos, eles, diferentemente dos povos beduínos, os povos semitas, né, os povos do Oriente Médio, eles não concebiam a ideia de ficar no chão, jamais. E diferentemente dos povos olha que legal, muçulmanos e os povos orientais, o patriarca ainda é quem servia, os servos é quem servia o pessoal que estava comendo. Então você já tem uma mudança, tanto que você vai ter algumas outras representações gráficas. Que aula de história, velho. Você pode passar até a próxima imagem também. Essa daí você vai ter que ampliar, que é uma pintura de uma reprodução aí. Sim. De como era na época. Você vai ver uma grande sala de festa com um triclínio gigantesco. E aí essa primeira imagem, ela tá um panorama mais inteiro. A próxima imagem, ela vai trazer aí um zoom desse servo no meio aí que tá servindo a galera. Então você vai ver mesas dos dois lados com gente deitada. E aí você tem na frente deles a mesa com as refeições, né? E aí, a próxima imagem é um zoom no servo aí, né? Que aí, opa, deu até demais o zoom. Você pode... Aqui. Isso. Que aí vai mostrar que realmente tinha uma pessoa, diferentemente da tradição judaica de refeição, a tradição oriental como um todo, tem uma pessoa servindo. E isso daí não era de bom tom entre os povos do Oriente Médio, porque o honroso é que o anfitrião sirva seus convidados. Entendi. Você tem uma adaptação greco-romana de um servo, né? É como se você fosse jantar na minha casa e eu contratasse um garçom para servir o pessoal. Isso é desrespeitoso para algumas culturas, entendeu? Para eles lá é desrespeito. O legal é você ser servido pelo dono. Igual quando você vai num restaurante, o dono do restaurante vem na sua mesa e tal. É como se diz, pô, o dono veio aqui, cara, olha que massa. E aí você sente, né? Você sente assim, eu já fui em restaurante que eu fui recebido pelo dono do restaurante, não só eu, né? Como todo mundo chegava, ele estava lá e recebendo o pessoal. Tem uma diferença, né? Tem, é outro peso, né? Exatamente. Aí aqui no caso, nesse caso, então, era um negócio, vamos dizer assim, até uma afronta. Pô, o dono não está aqui para me receber? Como assim? Pôs um empregado aqui? Olha que coisa mais interessante. Velho. Então, é importante a gente ter essa visão real e histórica de como foi a Última Ceia, porque a gente tem a ideia de Da Vinci, né, da Última Ceia, mas aquilo ali é só uma inspiração artística que não condiz em nada com o que realmente aconteceu. Então, conspirações como Jesus teve um filho com Maria Madalena, essa coisa toda, isso é ficção para livro, para vender livro, para fazer filme, para vender filme, a galera ir pro cinema e desacreditar da fé. Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. A verdadeira última refeição, a Última Ceia, ela mais próxima que aconteceu foi nessas imagens que nós passamos do pessoal ceando no chão mesmo, ali na altura do chão, encostado ali sobre o cotovelo, tá?